isolamento social garante a segurança da nossa saúde física porque evita a contaminação pelo novo coronavírus. Agora, como fica a nossa saúde mental? Depressão, ansiedade sempre dão um jeito de entrar na nossa vida sem bater na porta. E quando a gente percebe, lá estão os sintomas. Vamos dedicar a edição de hoje do especial Coronavírus a este assunto e quem conversa com a gente por Skype e ao vivo é o psicólogo Carlos Aragão Neto. Muito obrigada pelo seu tempo aqui na TV Justiça, doutor. Eu que agradeço o convite e vamos bater um papo então sobre saúde mental em tempos de pandemia. Tem como a gente mensurar os efeitos dessa pandemia na nossa saúde mental, doutor? Veja, é tudo muito recente, apesar de já estarmos mais ou menos há 2 meses, né, em isolamento. É claro que a gente pode perceber, cada um no seu cotidiano, e avaliando os seus próprios sintomas, né, se a vida ainda está funcional ou se alguns desses sintomas tornam ou estão tornando a vida disfuncional. Isso, óbvio, que a gente pode perceber no nosso cotidiano, mas talvez alguns reflexos a gente vá perceber um pouco mais adiante. A gente fala muito, ouve falar na expressão isolamento psicológico. Como a gente consegue explicar para quem está em casa o que é esse isolamento e como é que a gente se sente quando está enfrentando isso? A questão da pessoa ficar só ou sozinha, ela não deveria ser, a rigor, um motivo de pânico ou de tanta preocupação. Nós deveríamos ter ou desenvolver essa habilidade de tempos em tempos, termos momentos de isolamento. Quando eu digo isolamento, não isolamento forçado, obviamente, como esse, que aí torna a situação mais difícil, né? Mas essa habilidade para lidar com um momento de solidão ou de introspecção deveria ser uma habilidade de todos nós. À medida em que a nossa rotina, né, no mundo contemporâneo, torna isso mais difícil, né? Muita carga de trabalho, muita carga de estudo, muito estresse, muita ansiedade, muita perspectiva de alta performance. Então, sobra muito pouco tempo para que as pessoas parem para refletir ou para fazerem momentos de introspecção em busca de uma evolução pessoal. Nessa situação, como isso é forçado, claro que pega todo mundo de surpresa. E isso nem sempre as pessoas conseguem lidar bem. Bom, resta a gente desenvolver o que eu considero um importantíssimo fator de proteção, que é a capacidade de adaptabilidade. Ou seja, as pessoas que conseguem, diante das dificuldades, diante das vicissitudes da vida, como essa agora, né, numa potência muito grande, que é essa pandemia mundial, as pessoas que conseguem se adaptar melhor às novas realidades, elas podem diminuir os danos causados por isso e podem ter uma melhor qualidade de vida. Enquanto que as pessoas que são mais rígidas, que são mais inflexíveis e que têm uma baixa capacidade de adaptabilidade, elas têm um fator de risco a mais para desenvolver sintomas, que muitas vezes são sintomas que tornam a vida disfuncional. Dá para a gente falar que em pleno 2020 estamos desacostumados a conviver com nós mesmos? Eu creio que sim, né? Como eu estava dizendo, o nosso ritmo é tão frenético, isso, claro, eu estou generalizando, mas o ritmo é tão frenético na nossa sociedade, no nosso tempo, que impede muitas pessoas de, muitas vezes, terem algum momento para olharem para si, para observarem os seus afetos, como estão os nossos sentimentos, como estão os nossos comportamentos, as nossas emoções. E isso muitas vezes traz uma conta muito cara, digamos assim, porque a gente, à medida em que não vai se percebendo, e eu não estou aqui advogando que a gente tenha que todo dia fazer um momento de introspecção, não é isso. Mas também nunca parar é danoso. E agora, só que a vida, né, se a gente for perceber, a vida sempre nos coloca alguma situação para que a gente pare, nem que seja de forma obrigatória. E essa é uma situação. Então, cabe a nós perceber que nós temos agora um momento ímpar para poder realizar essa autoavaliação, para poder
avaliar como estão as nossas relações com os mais próximos, inclusive dentro de casa. Agora é um momento importante, né, para que a gente avalie se de fato essas nossas relações estão trazendo uma boa qualidade de vida ou não para nós. Eu penso que um dos principais indicadores de boa qualidade de vida é a gente medir a qualidade das nossas relações. Portanto, esse é um momento que seria uma estupidez, eu diria, sem querer ser indelicado, mas seria uma estupidez nós desperdiçarmos um momento como esse, se não buscarmos alguma forma de evoluir. Doutor, a Heloísa, lá do Maranhão, ela tem uma dúvida sobre a saúde mental dela. Vamos ouvir? Uma pessoa ansiosa pode desenvolver outros transtornos por estar presa em casa? Oi, Heloísa. Veja, sim, é possível. Agora, é importante também a gente separar, e muitas vezes o senso comum fala sobre ansiedade ou sobre depressão, por exemplo. Porque quando a gente classifica a ansiedade dentro do rol de transtornos de ansiedade, ou os sintomas de depressão, que são muitas vezes classificados como aí sim um transtorno depressivo, aí é quando nós precisamos, de fato, de ajuda de profissionais de saúde mental. Mas é possível responder na sua pergunta, por exemplo, a ansiedade caminhar junto com a depressão. É possível que a ansiedade, num momento como esse, mude alguns hábitos e que, por exemplo, a gente tenha distúrbios do sono e distúrbios do apetite, né? Transtornos alimentares, ou seja, num momento como esse, a gente canalizar a nossa ansiedade, que pode passar um pouco do que é aceitável, para, por exemplo, você comer demais, dormir demais ou dormir de menos, né? E aí eu já faço uma parte para falar da importância do sono, né? Então, vocês que estejam nos assistindo, prestem bastante atenção no padrão de sono, tanto o seu padrão de sono, como o padrão de sono das pessoas que estejam próximas. Sem dormir bem, na minha opinião, no meu entendimento, as coisas não funcionam. Você desenvolve um grau de irritabilidade muito grande, de agressividade, você perde equilíbrio psíquico e motor, a sua memória é comprometida, as suas relações, portanto, vão se comprometer. Então, é muito importante que, nesse momento, mais ainda, a gente esteja atentos ao nosso padrão de sono. Temos que dormir bem. Doutor, quando a gente fala de sinal amarelo, sinal vermelho para algum problema, algum transtorno mental, quais são esses sintomas que batem na nossa porta? Ou às vezes nem batem, eles entram sem pedir licença. É verdade, nem pedem licença. E é um movimento muito sutil quando esses sintomas vão chegando, e é por isso que eu estava dizendo que é importante que a gente avalie de tempos em tempos como estão os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Porque à medida em que a gente consiga perceber algo que está se tornando disfuncional, que está passando daquele limite do aceitável, é a hora de a gente pedir ajuda, é a hora de pedir ajuda. Portanto, alguns sinais como tristeza profunda, anedonia, é o que a gente classifica como a perda de prazer em atividades nas quais a gente tinha prazer anteriormente. Perda de energia, a pessoa se sente desenergizada, sem vontade. As questões do sono, né, os distúrbios do sono. Você vê, de repente você pode perceber a pessoa com crises frequentes de choro sem motivos aparentes. Sabe, aquela reação desproporcional a um evento e você não consegue uma explicação. As pessoas que estão falando muito em morte, né, também pode ser um sinal de que essa pessoa não está bem. Outra coisa é a questão de que é muito comum, inclusive nas redes sociais, que a gente veja conteúdos melancólicos, as pessoas colocando frases e expressões como a minha vida não tem sentido, e ainda mais com esse mundo do jeito que está, eu estou me referindo agora à parte da pandemia, eu não vejo mais futuro, eu acho que tudo vai se acabar, eu só sinto um grande vazio nesse momento. Então, assim, quando você percebe esse tipo de coisa, ou mais desses sinais que eu estou colocando, entre outros,
Óbvio que não quer dizer que a pessoa esteja já em sofrimento grave, mas pode sinalizar que essa pessoa não esteja bem. E a recomendação é, ao menor sinal de que você não esteja bem, ou de que você perceba que alguém não está bem, não titubeie, não vacile, achando que pode ser uma bobagem, que às vezes é coisa de adolescente. Não entre por aí, porque lá na frente a gente pode pagar uma conta cara. No momento, ou melhor, ao menor sinal de sofrimento, estenda a sua mão, principalmente ofereça a sua escuta, e esse é um ótimo momento para a gente desenvolver o que eu chamo de escuta qualificada, uma escuta não preconceituosa, não julgadora, mas uma escuta atenta, tolerando o discurso do outro. E muitas vezes esse discurso é duro, é difícil porque é um discurso de sofrimento, mas cabe a nós tentar desenvolver essa habilidade, porque a escuta é o principal passo para que a gente crie vínculo. E nesse momento, uma pessoa em sofrimento, tudo que ela precisa é de bons vínculos. Para completar, você percebendo sintomas de desespero, de desesperança em alguém, fique atento e ofereça ajuda. Doutor, o senhor mesmo comentou que existe, primeiro, preconceito. Segundo, que a saúde mental, às vezes, é negligenciada por muita gente, né? As pessoas custam aceitar que está acontecendo alguma coisa errada. Essas pessoas que viveram uma vida inteira normalmente, elas podem apresentar sintomas de ansiedade, de depressão, de algum transtorno mental? Todos nós, a rigor, todos nós podemos, em algum momento da vida, em algum momento de vulnerabilidade, à medida em que a gente enfrente graves crises pessoais ou sociais como agora, ninguém está livre, né, de ter sintomas de ansiedade, de depressão ou de qualquer outro transtorno mental. Para mim, a questão precisamos, mais uma vez, repetindo e sendo enfático, independente se nós tivermos uma vida saudável no que se refere às nossas emoções e à nossa saúde mental, mas em algum momento isso pode acontecer. Então, temos que ficar atentos. Bom, a gente teve um probleminha com a conexão com o doutor. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais sobre saúde mental em tempos de pandemia do novo coronavírus. A gente vai tentar fazer uma reconexão com ele por Skype, que fala com a gente pela internet. Às vezes o sinal cai um pouquinho, mas não se preocupe que a gente está tentando reestabelecer essa conexão. Bom, o especial coronavírus de hoje, para quem chegou agora e para quem está ao vivo com a gente pela Rádio Justiça, bom, a gente fala sobre saúde mental em tempos de pandemia. Agora a gente vai para um pequeno intervalo enquanto a gente tenta restabelecer a conexão. Estamos de volta com o especial coronavírus que hoje fala sobre saúde mental. A gente conversa com o psicólogo Carlos Aragão Neto, que a gente conseguiu restabelecer uma conexão com ele. Vamos retomar de onde estávamos, que falamos de pessoas comuns que nunca apresentaram nenhum sintoma de transtorno mental, começam a apresentar. Isso é possível? É possível, né? Como eu estava falando, não existe essa regra de linearidade na vida, em que, porque eu nunca tive um determinado sintoma, que ele nunca possa aparecer, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é possível sim que qualquer um de nós, em algum momento da vida, de vulnerabilidade ou de enfrentamento de uma grave crise, que os sintomas apareçam, né? Resta a atenção, a nossa atenção, né, sendo enfático, com aquilo que se passa dentro da gente. É por isso que esses momentos de autoobservação, de autoanálise, em busca de autoconhecimento, são importantes. Porque à medida em que eu não sei sequer o que eu sinto diante de uma situação, como é que eu vou poder lidar com algo que eu não sei? Então, essa questão dos afetos, dos sentimentos, das emoções, dos comportamentos, são muito importantes que a gente faça, eventualmente, autoavaliações. Então, é sim, respondendo a sua pergunta, é sim possível que mesmo que você tenha tido uma vida com uma boa saúde mental, com uma boa saúde emocional. Meu
Vamos restabelecer de novo a conexão com o Dr. Carlos Aragão Neto, que fala hoje aqui no especial Coronavírus sobre saúde mental. Ele respondia a uma pergunta sobre se é possível uma pessoa que nunca apresentou nenhum sintoma de depressão, ansiedade, se ela consegue mensurar que está sendo vítima desses transtornos mentais. Vale lembrar que é sempre importante neste momento procurar ajuda profissional. Os médicos estão disponíveis para fazer o teletrabalho e a gente voltou com o doutor Carlos Aragão Neto. Doutor. Bom, então, eu acho que essa questão ficou clara, eu penso, né? E eu quero aproveitar, antes que a gente continue, colocando algumas sugestões para que a gente possa minimizar os danos de um momento como esse. Porque todos nós estamos, em alguma medida, ainda que um diferente do outro, enfrentando alguma dificuldade. Alguns mais, outros menos, é bem verdade. Por exemplo, é importante que nesse momento, mesmo que você esteja o tempo todo em casa, você organize alguma rotina. Você virar a sua rotina de ponta cabeça, começar a trocar o dia pela noite sistematicamente, por exemplo, os horários das refeições, isso não vai fazer bem. Tudo que nós não precisamos é piorar o que já não está bom. Então, organizar minimamente uma rotina, fazer algum tipo de atividade física, mesmo que seja dentro do seu quarto, mexer com a máquina, com o seu corpo, sempre é importante. Num momento como esse, ainda mais, porque aí você libera substâncias como endorfina, que dão sensações de bem-estar, de recompensa. Portanto, alguma coisa que você possa fazer de atividade física se faz muito importante agora. Cuidar do seu padrão de sono, dentro do possível, cuidar da sua alimentação, dentro do possível. Se você tiver alguma possibilidade, nem que seja abrir a janela do seu quarto para contemplar a natureza, o céu, a lua, o que quer que seja, se você puder dar uma volta na sua casa e encontrar alguma possibilidade de você fazer uma contemplação de algo que seja da natureza, eu penso que também é muito importante. Quem tem alguma fé, é importante que nesse momento cultive a sua fé. Manter os contatos com as pessoas, né? Nós temos a tecnologia para isso, então não abra mão da sua rede de apoio. Cuidado com o excesso de más notícias. Cuidado com o excesso de notícias, isso pode te contaminar. Então, seja seletivo e assista e veja apenas aquilo que te traz algum conforto, algum bem-estar. Sobre essa questão do excesso de informação, doutor, o Marcondes é exatamente isso que ele mandou um vídeo para a gente, para falar sobre esse excesso de informações e o excesso de notícias ruins. Vamos ver. Acompanhando os noticiários na TV e nos outros veículos de comunicação, fico bastante preocupado e bastante triste com essa pandemia de coronavírus. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Como é que eu devo lidar com isso? Como lidar? Evita? Fica longe? Eu não diria ficar longe, porque também a gente fugir da realidade, eu não penso que seja uma boa estratégia. Então, hoje nós vamos conseguir falar com o Dr. Carlos Aragão Neto. Estamos tentando reestabelecer a conexão com ele, que está em casa, falando com a gente sobre transtornos mentais. Nós acabamos de escutar a fala do Marcondes do Maranhão, que questiona, né, se o excesso de informação, se o excesso de notícias ruins pode ser evitado para poder manter a saúde mental em dia. Complementando, veja, se nós temos um excesso de informações, e vamos lembrar que muitas dessas informações não são verídicas, não são verdadeiras. Então, penso que você está exposto, consumindo o dia inteiro informações melancólicas, negativas, e muitas delas falsas, eu penso que não vai te fazer bem. Agora, isso não quer dizer que você negue, né? Lidar com dados de realidade é sempre importante. Então, a pandemia é um dado de realidade. Agora, vamos ser um pouco seletivos, né, para ver alguma coisa que me dê a condição de encarar a realidade, de saber o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer para me proteger, etc., mas também que isso não torne a minha vida um caos nesse momento, né? Acreditando em tudo que eu vejo, em tudo que eu escuto, né? E talvez um critério básico importante num momento como esse
eu vou entrar no site, eu vou ligar a televisão, e o que eu vou ver, o que eu vou consumir, vai me fazer bem ou me fazer mal? Eu penso que é um critério simples, objetivo, mas que pode, muitas vezes, evitar que eu entre por uma porta que eu não devo nesse momento. Doutor, quando a gente fala sobre identificar, a gente falou sobre o que fazer, o que evitar, o que procurar fazer. E agora, como procurar ajuda, né? Você tem consciência de que precisa de uma ajuda profissional. Nesse momento de pandemia, todo mundo em casa, isolamento social, como fazer para ter essa ajuda profissional? Bom, eu queria também fazer uma alerta, inclusive a Unicef tem feito alguns relatos, e a gente percebe nos comentários dos clínicos que, afinal de contas, muitos de nós estamos atendendo remotamente o aumento da violência doméstica, principalmente contra mulheres e contra crianças. É muito importante que a gente perceba, quando a gente perceber qualquer sinal desse, que a gente possa falar, né? Porque esse tipo de violência me parece aumentado no momento. Veja, mesmo que a gente não possa sair de casa nesse momento, isso não quer dizer que a gente não possa pedir ajuda. E isso você me dá a oportunidade de dizer que para mim é um mantra. Saber a hora de pedir ajuda, a gente deveria ter um sensor, um termômetro, para saber a hora em que o peso da vida, o fardo está maior do que o que a gente consegue carregar. À medida que eu perceba que está muito pesado, que a minha vida está disfuncional, é muito importante que eu reconheça isso e peça ajuda. Pedir ajuda. Bom, vamos lá. Pedir ajuda, esse é um momento muito importante. Saber na hora de falar com um amigo, de falar com um familiar, de que não está se sentindo bem, que esse período de pandemia não lhe causa uma coisa muito agradável. Então, tem a questão da ajuda profissional. Agora, psiquiatras, psicólogos têm autorização para atender remotamente, como falávamos, né, Exato. doutor? Podem... Exatamente. Então, os médicos estão atendendo remotamente, eles têm agora um protocolo que eles podem prescrever as receitas. Então, é muito importante agora que você não se automedique e que, se você não estiver se sentindo bem, peça ajuda, né? Nós temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que atende pelo número 188. E nós temos também, você deve procurar na internet serviços de atendimento, que nesse momento muitos estão disponibilizados na sua cidade ou no seu estado, de psicólogos e psiquiatras e médicos que estão atendendo muitas vezes de forma voluntária e online. Então, se você procurar, possivelmente você vai achar e, no mínimo, você tem o telefone do CVV, que serve como um pronto-socorro emocional, de escuta qualificada, para que você possa desabafar, para que você possa falar das suas dores. Então, não podemos vacilar. Saber a hora de pedir ajuda é sinal de sabedoria e de inteligência. Nunca foi sinal de fracasso nem de derrota. Saiba a hora de pedir ajuda, que esse é um grande fator de proteção. Essa questão do CVV, né, doutor? São pessoas capacitadas para te escutar, para entender, para orientar. Como é que funciona esse trabalho? Eu posso falar bem do CVV, porque eu fui voluntário 3 anos. Então, o CVV são pessoas voluntárias, não necessariamente profissionais de saúde, mas que são muito bem treinadas em escuta. A minha maior escola de escuta foi o CVV. Portanto, à medida em que você liga, primeiro é uma ligação anônima, ninguém vai perguntar o seu nome, o seu endereço. O intuito do CVV é escutar o que você tem a falar. Muitas vezes no momento de solidão, e agora é um momento ímpar, nesse sentido, porque as pessoas estão muitas vezes se sentindo sozinhas, mesmo que tenha alguém em casa. Então, elas vão te escutar, é uma escuta sem julgamento, é uma escuta qualificada, onde você vai dividir com a pessoa que vai te atender as suas dores, as suas angústias, as suas emoções, os seus sentimentos, e isso já ajuda bastante, isso já ajuda muito. Então, faça uso do CVV e de outros serviços que você pode encontrar na sua região para não assumir um peso que muitas vezes está maior do que o que você pode carregar.
Vamos relembrar então, número do Centro de Valorização da Vida, CVV 188, pode ser discado de todo o país. 24 horas por dia tem voluntário lá para atender a gente. Doutor, quando a gente fala de medos, a gente tem medo de perder a mãe, medo de perder o pai, medo de perder o vizinho, medo de perder um irmão. A gente tem medo, a gente às vezes não se coloca como vítima, mas como medo de perder alguém. Como é que a gente faz? Opa, vamos lá. A gente vai tentar retomar a conexão com o Dr. Carlos Aragão Neto, psicólogo, que está no Piauí, conversa com a gente por Skype, ao vivo, para falar sobre saúde mental em tempos de pandemia do novo coronavírus. A gente quer saber como lidar com toda essa situação, como conseguir segurar a barra e também como ajudar as pessoas que estão à nossa volta, que apresentam algum sintoma de algum transtorno mental. Doutor, a gente falava sobre perdas, né? Medo de perder, às vezes a gente não tem medo de se contaminar, mas tem medo de perder alguém. Como é que lidar com esse medo? É verdade. Bom, o medo, ele faz parte, né, da nossa dinâmica existencial, né, dos nossos afetos, das nossas emoções. Medo, ansiedade, tudo isso, todos esses sentimentos, eles fazem parte. A questão, o medo, inclusive, em alguma medida, ele nos protege de muitas situações. A questão é quando esses afetos, esses sentimentos, eles passam de um limite do aceitável. E aí começam a tornar a vida disfuncional. Aí o medo começa, ao invés de te proteger em alguma situação, ele começa a te paralisar. E aí muitas vezes te leva a um quadro de pânico. Então, veja, primeiro, nós não temos controle sobre isso. Eu acho que esse é um conceito importante que a gente compreenda. Nós não temos controle sobre a vida ou sobre a morte. A gente pode diminuir riscos, né? Ter uma boa qualidade de vida, ter bons hábitos, mas nós não eliminamos o risco completo que nós enfrentamos ao longo da nossa existência. Portanto, eu cuidar da pessoa, eu cuidar de mim, eu estar próximo, eu ajudar, eu ter uma boa qualidade nas minhas relações é uma coisa. Outra coisa é eu viver em pânico e com um medo excessivo de que eu vá perder alguém. Porque isso vai me trazer um ônus e, absolutamente, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Então, o importante é que a gente reconheça que a gente tem algum sentimento, como medo, e verificar se isso está tornando a minha vida uma vida caótica ou disfuncional. Porque, se isso está acontecendo, nós precisamos de ajuda profissional, não tenho dúvida. Se não, alguns princípios, eu penso que nós precisamos compreender para que a gente possa viver melhor. Por exemplo, nós não antecipamos o futuro. O que vai acontecer depois da pandemia? Bom, a gente pode supor, mas nós não temos certeza. A gente vai ter que verificar isso durante a experiência. O que nós temos agora é o hoje. E talvez seja muito melhor a gente se concentrar no hoje, o que não quer dizer que a gente não possa planejar o nosso amanhã, né, o nosso futuro, mas à medida que eu fico só no futuro, possivelmente eu vou esquecer do que eu tenho que fazer hoje e isso não vai ajudar em nada. Então, nós não conseguimos antecipar o futuro. O importante é que a gente se concentre no agora, em como eu estou hoje, como estão as minhas relações, como está o meu quadro emocional, mental, comportamental. E, se eu achar que precisa de algum ajuste, de alguma ajuda, que eu peça, que eu tente fazer. É muito cuidado com isso, porque isso é muito traiçoeiro. Medo, a sensação de falta de controle que está acontecendo agora, como se nós tivéssemos controle sobre os fenômenos da vida, né, e do universo. Nós não temos. A pandemia chegou e ela não pede autorização. Né? As coisas acontecem. Então, cabe a nós conseguirmos alguma competência para viver com um grau de adaptabilidade às novas situações, o que não quer dizer resignação, o que não quer dizer entrega completa e absoluta, uma submissão à realidade, mas apenas uma compreensão de que eu tenho esse dado de realidade. O que eu posso fazer com isso para minimizar os danos e para melhorar a minha vida? Portanto, o medo de perder é um medo natural. Claro, se eu gosto de alguém, eu não quero perder essa pessoa. Se eu gosto do meu trabalho, eu não quero perder esse trabalho. Mas eu não tenho um controle absoluto sobre isso. Eu não tenho esse controle. Portanto, o que eu posso fazer é conviver bem com essa pessoa, para que caso um dia
eu parta ou ela parta, a minha consciência esteja tranquila. É trabalhar bem para que eu diminua o risco de ser demitido do meu trabalho. Ou seja, eu acho que é isso, né? Eu não vejo uma fórmula mágica, apenas uma compreensão de que isso faz parte e como é que eu posso lidar da melhor forma para não tornar minha vida caótica e disfuncional. O luto nesse momento é muito difícil, né, doutor? Pessoas não podem enterrar os seus mortos por uma questão de segurança, por uma questão sanitária. Como é que fazer para tentar lidar melhor com essa perda? Veja, esse é um ponto importante, né, e uma pergunta bastante difícil, porque, veja, eu sei, como terapeuta de luto, que você não poder participar dos rituais de despedida do seu ente querido, isso é muito ruim. Muitas vezes traz um reflexo lá na frente, né, na elaboração do seu processo de luto. De qualquer forma, mais uma vez, é um dado de realidade. É um dado de realidade. E, para os enlutados, eu penso que num momento como esse, a principal recomendação é: vamos escutá-los. O luto é um processo individual. As pessoas vivenciam os seus processos de luto de formas diferentes. Portanto, se você está convivendo com alguém enlutado nesse momento, principalmente enlutado de alguém que faleceu durante a pandemia e que não pôde participar dos rituais de vida, ofereça mais uma vez o seu acolhimento e a sua escuta, porque é um momento em que a pessoa precisa dividir, dentro do possível, a sua angústia, a dor da sua perda, as lembranças com o ente querido. Agora é um processo, né? A gente tem um processo de luto. Nesse momento, é a gente trabalhar para aceitar a realidade da perda e, dentro do possível, acolher as pessoas que estejam à nossa volta, oferecendo principalmente, eu repito, a nossa escuta. Ótimo, doutor Carlos Aragão Neto, muito obrigada pela participação aqui conosco na TV Justiça. Foi um papo atrapalhado, mas que foi muito proveitoso, muito importante essas informações. Eu agradeço muito a vocês, peço desculpas, eu não sei se foi o meu sinal aqui, né, que teve alguns problemas durante a entrevista, mas espero que não tenha ficado comprometido, né, o conteúdo, pelo menos o principal conteúdo que a gente queria passar para os nossos telespectadores. Agradeço demais a vocês, cuidem-se bem, todos vocês cuidem-se bem nesse momento, vamos encarar o processo de agora e vamos tentar diminuir os danos que um momento como esse traz. Dias melhores virão. Com certeza, muito obrigada. E o especial Coronavírus fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Cuide da sua saúde mental. Conversa, bata um papo, se exercite. É muito importante a gente estar com a cabeça bem. Tchau, tchau.